Boa noite, docente. Boa noite, colegas. Meu nome é Micaela Manecas Gomes e hoje trago aqui a apresentação em torno do trabalho de fim de exercício. Desde já, vamos iniciar, né? Aquela que é a minha apresentação, ou seja, a estrutura do meu trabalho. Bem, o meu trabalho compreende o seguinte índice: o conceito de trabalho de fim de exercício, o objetivo de trabalho de fim de exercício, aqueles que são os pressupostos básicos do trabalho de fim de exercício, aquele que é o período contabilístico do trabalho de fim de exercício e as etapas de trabalho de fim de exercício. De referir que deixarei uma parte prática, que é para a parte prática, né, do trabalho de fim de exercício. Muito bem. Trabalho de fim de exercício é o conjunto de operações contabilísticas que visam a preparação das contas por forma a que representem a realidade econômica, financeira da empresa e das operações. Ou seja, podemos dizer que trabalho trabalho de fim de exercício é nada mais que o conjunto, né? É nada mais que o conjunto de operações, né, e procedimentos contabilísticos que são realizados no final de um período contabilístico, ou seja, geralmente ele é feito no final do ano fiscal, né, com o objetivo de encerrar as contas, apurar os resultados e preparar as demonstrações financeiras da empresa. O objetivo de trabalho de fim de exercício. Muito bem. O objetivo do trabalho de fim de exercício tem como finalidade, né, principal a elaboração de demonstrações financeiras. O ponto de partida é o balancete de verificação, né, que é feito em dezembro, onde se fornece os valores contabilísticos dos elementos patrimoniais na data do fecho do ano e o inventário geral final feito na mesma data. Ou seja, o objetivo principal do trabalho de fim de exercício é encerrar de forma correta as contas da empresa no final do período contabilístico, isto é, no dia 31 de dezembro, de forma a apurar o resultado do exercício, ou seja, o lucro ou o prejuízo, a elaborar as demonstrações financeiras que mostrem a situação econômica, financeira e patrimonial real daquela que é a empresa. Ou seja, tem como objetivo apurar o resultado líquido do exercício, que é a determinação do lucro ou prejuízo. E tem como também objetivo apresentar aquela que é a situação patrimonial e financeira real, como também fornecer informações úteis para a gestão, né? Então, quais são os pressupostos da contabilidade? Temos dois pressupostos básicos a referir aqui no trabalho de fim de exercício. Tem aqui a base do acréscimo, como também a continuidade das operações. Base de acréscimos. De acordo com os efeitos, de acordo com os efeitos das transações e de outros acontecimentos, são reconhecidos quando ocorrem e são registrados na contabilidade e relatos nas demonstrações financeiras dos períodos ao que dizem respeito. Ou seja, a base de acréscimo é também chamada o regime de competência, ou seja, é um método, né, de contabilização em que as receitas e despesas são reconhecidas no período em que ocorrem, ou seja, no ano N. Independentemente de quando há recebimento ou pagamento em dinheiro, ou seja, as receitas são registradas quando são ganhas, mesmo que ainda não tenham sido recebidas, e as despesas elas são registradas quando são incorridas, mesmo que ainda não tenham sido pagas. Então é basicamente isso. Continuidade de operações. Continuidade de operações. Continuidade de operações. Bem, as demonstrações financeiras são geralmente preparadas no pressuposto de que a entidade tem operado continuadamente e que continuará a operar no futuro previsível. Assim, assume-se que a entidade não tem intenção nem necessidade de cessar as duas operações ou de reduzir de forma significativa o seu volume, ou seja, a continuidade de operação ou o princípio de continuidade é um princípio fundamental na contabilidade, porque ele assume que a empresa irá continuar a funcionar por tempo indefinido.
Ou seja, não há a intenção nem necessidade de liquidar ou de encerrar as suas atividades no futuro próximo. Ou seja, este princípio, ele orienta como é que os ativos, como é que os passivos, como é que os resultados, eles são avaliados e apresentados nas demonstrações financeiras. Período contabilístico. Quando nós falamos do período contabilístico, nós estamos concretamente, né? Quando nós falamos do período contabilístico, estamos a dizer que é um intervalo de tempo adotado por uma entidade, por uma organização ou por uma empresa para registrar e relatar aquelas que são as transações financeiras. E geralmente as empresas elas adoptam o ano fiscal que coincide com o ano civil. No final é marcado pela a elaboração do conjunto completo das DF, das demonstrações financeiras. Ou seja, o período contabilístico é o intervalo de tempo definido para o qual a contabilidade de uma empresa é organizada e seus resultados são apurados. Ou seja, em outras palavras, é o período de tempo para o qual se fecham as contas e vai se calcular o lucro ou o prejuízo. E vão se preparar o que? As demonstrações financeiras para apresentar o que? A situação financeira da empresa. Ou seja, pode ser mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente, dependendo da necessidade da empresa ou das exigências legais. E o período mais comum é geralmente o anual, chamado exercício econômico ou o exercício fiscal. O ano fiscal de uma pessoa coletiva é de 12 meses, que pode coincidir com o ano civil de outro período, desde que não tenha sido comunicado à administração tributária. Bem, nesta fase, a empresa ela faz a verificação e contagem real dos bens existentes como mercadorias, matéria-prima, equipamentos e outros ativos. Sim, nesta fase, a empresa faz a verificação da contagem real dos bens existentes como mercadorias, as matérias-primas, os equipamentos e os outros ativos. E na segunda fase, depois do inventário, são feitos os ajustes contabilísticos que são necessários para corrigir e atualizar aquelas que são as contas. Por exemplo, o reconhecimento da amortização, depreciação, acréscimos de diferimentos, provisões, as regularizações de existências e outros. O terceiro passo após todas aquelas regularizações feitas, é elaborado o balancete retificado, que é uma versão mais atualizada e mais corrigida do balancete inicial, onde se mostra aqui que são os saldos finais e reais de todas as contas, depois das regularizações, servindo de base para o apuramento do resultado do exercício. Estamos a falar do lucro ou do prejuízo e para a elaboração das demonstrações financeiras. Bem, aqui tem não muito visível, mas a sequência, ou seja, o esquema, né, daquilo que é feito no apuramento de resultado. Então, temos aqui as contas da 81, né, que é o apuramento de resultado, né? Então, temos aqui na 81 o resultado operacional, as contas da 61 a 68 e elas também vão de 71 a 76 e a 79. Então, na 82, que são os resultados financeiros, temos 69, 68, 69,81 e a 78. Ou seja, levamos os saldos da 69, né? Da 69, da 81 e da 78. E na 83 nós levamos os saldos da 81 e da 82. E na 85 vamos já para o lado do crédito, a 83 que vamos recolher o seu saldo. E na 88 é onde colocamos o valor, onde fazemos o 32% do valor dos impostos, do valor da 83. Então, é o balancete de verificação depois de todos os lançamentos, depois de todos os lançamentos de regularização. Então, já terem sido descontabilizados. Então, mostra-se os saldos finais de todas as contas, contas do ativo, contas do passivo, contas do capital próprio e contas de resultados. Vamos para elaborar aquelas que são as demonstrações financeiras. Então, é a demonstração financeira que mostra a posição financeira da empresa numa dada
data onde o ativo é igual ao passivo mais capitais próprios e é preparado com base nos saldos do balancete final, apenas as contas patrimoniais. Bem, é a demonstração financeira. Perdão. Então, o outro passo, o oitavo passo, é encerrar aquelas que são as contas de resultados, que são os rendimentos e gastos, e integrar o resultado líquido no patrimônio de capitais próprios. Então, tudo isso que eu vim fazer aqui, mostrar esses todos os passos, são os passos que são utilizados para fazer o apuramento de resultado. Então, a parte 2 ela está mais. Tá lá no coisa, vou passar aqui, né? A parte 2 é a parte dos exercícios práticos, onde faremos apuramento de resultado, faremos o apuramento de resultado, a apresentação do mapa de demonstração de resultado, a apresentação também do balanço final e do balancete. Então, muito obrigada pela atenção, muito dispensada.